Seja bem-vindo. Hoje nós vamos abordar o tema a divindade do Espírito Santo. Quando eu me refiro à divindade do Espírito Santo, eu estou me referindo dizendo que Ele é Deus. O Deus que nós invocamos é formado por três pessoas divinas, distintas. Quais são? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em toda a Bíblia, cada uma dessa divindade recebe o nome de Deus, tanto Deus Pai, como Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por exemplo, lá no livro de Atos, do capítulo número 5, e do verso 3 até o verso 4, nos diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não era seu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse ao homem, mas mentiu a Deus, que aqui era o Espírito Santo atuando. Então aqui nós vimos que a própria Bíblia atribui o nome de Deus ao Espírito Santo. Esse nome de Deus, quer dizer, é um título que ele faz parte da Trindade. Ouça bem, a própria Bíblia também contribui com o nome dele, ele é chamado de Senhor. E nós sabemos que o nome Senhor no Antigo Testamento era Jeová. Jeová quer dizer Senhor. Fazendo essa tradução do hebraico para o grego, se torna então Cúrio. O nome Cúrio, no grego, quer dizer Senhor, dado só a divindade. E o Espírito Santo recebe também esse título como divino, como Deus, como Senhor. Vamos ver? Quero que você pegue a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, do capítulo de número 3, e do verso 18, diz assim: E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus, como todo Senhor, o Espírito. Então, ele recebe título de Senhor e de Deus. Também eu quero já abordar sobre os seus atributos divinos. E os atributos divinos, irmão, isso é dado, só tem quem é Deus. Por exemplo, a sua eternidade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onipresença, tudo isso, onisciência, tudo isso só é dado, só tem, só possui esses atributos, é a divindade, é Deus. Nenhuma criatura pode possuir esses atributos. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é eterno. O que é eternidade, pastor Israel? Eternidade é o que não tem princípio e que não tem fim. O que é então imortalidade? Imortalidade é aquilo que tem princípio e não tem fim. Por exemplo, a alma do homem é imortal, tem princípio, não tem fim. Os anjos são imortais, tem princípio, porém não tem fim. Só que o Espírito Santo, ele é eterno, ele não tem nem princípio, ele não tem nem fim. Ele estava junto com o Pai, junto com o Filho na eternidade. Por exemplo, lá em Hebreus, do capítulo número 9, e do verso 14, fala da sua eternidade, dizendo assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha só, pelo Espírito eterno.
O Espírito Santo, ele é eterno. Também ele é todo onipresente. Por exemplo, eu já quero que você pegue a sua Bíblia. Vamos ler aqui agora, para que possamos falar um pouco desses atributos a qual estou me referindo da pessoa de Cristo. Estou falando sobre a sua onipotência. Vejamos como diz a palavra de Deus sobre esse termo. Lá no livro de Romanos, do capítulo número 15 e do verso 19, fala assim: por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até os ilíricos tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Também eu quero ler também lá em Lucas, do capítulo 1 e do verso 35, fala um pouco da sua onipotência. Respondeu-lhe o anjo: descerás sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui revela que o poder do Espírito Santo é um poder onipotente. O que é isso, pastor Israel? Tanto o Pai, tanto o Filho, que são onipotentes, também o Espírito Santo também é onipotente. A sua onipotência, ele pode fazer tudo que lhe apraz de acordo com a sua natureza. Por exemplo, o Espírito Santo não pode mentir. O Espírito Santo não pode fazer o outro Espírito Santo. O Espírito Santo não pode, de maneira nenhuma, fazer com que o passado nunca existiu. Entendeu? São coisas que não são coerentes à sua natureza. Agora, tudo que é coerente à natureza do Espírito Santo, que é correto, ele faz para a glória do exaltado nome do nosso Deus. Também o Espírito Santo, ele é onipresente. Vamos ver agora, lá no livro de Salmo 139, do versículo 7 até o verso de número 10, diz assim a palavra de Deus: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Dizemos o seguinte: para onde eu vou fugir do teu espírito, se ele é onipresente? Se eu posso me colocar na profundeza do mar, se eu posso voar, se eu posso ir longe nas alturas, lá ele está. Aonde você for, aonde você estiver, o Espírito Santo vai estar lá, te sustentando, te confortando. Não importa o vale que você esteja, ele sempre vai estar lá dizendo: estou contigo. Não importa a angústia, onde você estiver, no alto mar, viajando, nas montanhas, lugar distante, lá ele vai estar contigo, porque o Espírito Santo é onipresente. Também ele é onisciente. O que é isso, pastor Israel? Como o Pai é onisciente, como o Filho é onisciente, o Espírito Santo também é onisciente. O que é onisciência? Ele sabe de tudo. Olha só, o Espírito Santo, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onipresente e também ele é onisciente. Eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de 1 Coríntios, do capítulo de número 2, e do verso 10 até o verso 11, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas prescrutam, até mesmo as profundezas de Deus,
Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito de que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que acontece na Trindade, ele sabe o que acontece dentro de você, ele sabe e está onisciente em tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, está presente em tudo, tem ciência de tudo, ele sabe o que acontece, os conselhos mais profundos, secretos da Trindade, ele sabe. Os conselhos secretos de Deus, ele sabe, porque ele faz parte da Trindade, ele é Deus. Os planos secretos de Deus, que ninguém sabe, porque lá as coisas que Deus quer revelar, ele revela para o homem, mas as coisas que não quer revelar, só fica para ele, só fica para o Pai, para o Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, e ele nele habita os atributos de Deus, como a eternidade, como a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te capacitar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.